8h42 da manhã, conforme anunciado, está conosco em conexão em áudio e vídeo o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para falar um pouco mais sobre a cidade de São Paulo. Prefeito, seja bem-vindo ao Jornal Gente, transmitido pela Rádio Bandeirantes, pelo canal Band News TV. Queria que o senhor começasse essa entrevista explicando o que vai acontecer a respeito da isenção de IPTU para quem mora na região da Cracolândia. Depois do anúncio da Prefeitura, o início da discussão na Câmara Municipal, nós tivemos aí uma polêmica sobre a área de abrangência da medida. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente se a Prefeitura está ampliando essa área, o que aconteceu, qual é a decisão tomada nesse sentido. Muito bom dia. Bom dia, Pedro Campos. Aqui a Thaís, Cláudio, Sônia. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia. Eu acho que é um projeto, Pedro Campos, muito importante, porque, primeiro, que ele sinaliza que o poder público é solidário aos problemas que acontecem ali. Problema de 30 anos, né? Então, a gente optou por fazer essa isenção daqueles imóveis. Serão 947 imóveis que terão isenção entre 2024 e 2025. E o critério para definição dos imóveis foi muito bem definido. Nós temos um boletim diário que a Secretaria de Segurança Urbana e a Secretaria da Saúde emitem, demonstrando aonde a aglomeração dos dependentes químicos ficam concentrada. Então, pegamos aqueles mapas, que inclusive é registrado com foto aérea, para delimitar quais seriam os imóveis mais afetados. Com relação à questão da área de abrangência, a polêmica, talvez você esteja se referindo ao que a oposição colocou durante a votação ontem, creio que seja isso. Eu pedi para o secretário de Fazenda, Luiz Arellano, fazer a checagem, ele checou, não existe nenhuma controvérsia com relação aos critérios e o projeto de lei. O que tem é que, quando a gente pega uma esquina, foi considerado as quatro faces para não ter ali nenhum tipo de contestação ou de injustiça com as pessoas que estão com imóvel naquela região abrangido pelo projeto de lei. Nós vamos fazer uma renúncia aí de 4,5 milhões por ano do IPTU desses 947 imóveis, mas frisando, Pedro Campos, que o principal objetivo não é nem o recurso financeiro, é ter esse problema de 30 anos e falar o seguinte: o poder público é solidário, a gente está ali atuando, internando as pessoas para tratamento, prendendo o traficante, reurbanizando, lavando, limpando, mas a gente compreende que o transtorno causado às pessoas é muito grande e é um gesto de solidariedade. Prefeito, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Mostramos ontem aqui imagens absolutamente aterradoras, impressionantes da quantidade de pessoas que foram aglomeradas numa rua. Não me lembro o nome da rua, a Thaís até descreveu muito bem ontem. E assim, impressionante, né? Não se via o chão de tanta gente que estava ali, tantos viciados em drogas, né? E para mim, assim, realmente como cidadão, para mim é mais preocupante a situação das pessoas que vivem na região, né? Dos moradores, dos comerciantes, daquelas pessoas que trabalham também naquela região. Para mim isso é que de fato deve ser o alvo principal das atenções do poder público. Mas eu queria, refletindo sobre isso, queria perguntar ao senhor o seguinte: além da isenção, o projeto ou a decisão da Prefeitura inclui aqueles casos de munícipes, de contribuintes que quebraram, que, enfim, tiveram a sua vida arruinada pela Cracolândia e não puderam pagar impostos e certamente foram acionados por isso, foram cobradas multas. Alguns devem estar em processo de execução de dívida tributária em razão disso. Eu gostaria de saber se esse projeto também inclui anistia para essas pessoas, para esses proprietários de imóveis na região que acabaram seriamente prejudicados nos últimos tempos aí com a Cracolândia. Cláudio Humberto, realmente eu faço das suas palavras a minha. Uma grande preocupação também com as pessoas que vivem naquela região, porque eles estão tendo um problema que eles não optaram por ter. O usuário de droga, a gente entende que é um problema de saúde, a gente precisa dar o atendimento, o acolhimento, o tratamento, mas é uma opção da pessoa, né? Pior é aquele que está ali com esse problema todo, não optando por isso, quer dizer, sendo simplesmente vítima de uma situação de 30 anos e que nós estamos assim muito empenhados, Prefeitura e Governo do Estado, para chegar numa solução.
Só antes de fazer a resposta à tua pergunta, queria fazer uma observação importante, Cláudio Alberto, de que entre 2015 e 2016 eram 4 mil usuários. Hoje tem 1.000 e poucos. Ainda é muito, o problema ainda é muito grave. Imagine 1.000 e poucas pessoas, usuários de droga, dependentes químicos, ali gerando esse transtorno todo para as pessoas, para quem está ali pagando os seus impostos da sua residência, chega na sua casa para ter o teu descanso, ou está no seu comércio para desenvolver sua atividade comercial, levar sua comida para casa, gerar emprego e ter esse transtorno todo. Mas, ressaltando que a gente tem tido um avanço, tem mais de 2.000 pessoas em tratamentos hoje, pela Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado, mais de 2.000, Cláudio Humberto, estão em tratamento, conseguimos convencê-los ao tratamento, mais de 200 traficantes presos, portanto, o poder público está agindo. É importante ressaltar também que essas 1.000 e poucas pessoas que ficaram, a dificuldade agora é maior, porque eles estão há muitos anos. Nós queremos ressaltar aqui que a pesquisa da Unifesp mostra que 57% desses que ficaram estão lá há mais de 5 anos e 39% há mais de 10 anos. Então, o convencimento para o tratamento dessas pessoas é muito mais complexo, requer muito mais persistência por parte do poder público. Mas nós temos vagas e vamos ofertar vagas. Queria ressaltar isso aqui. O prefeito de São Paulo falando que a Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado de São Paulo ofertará, concederá vaga para tratamento a todos aqueles da Cracolândia que aceitarem o tratamento. Portanto, acho que esse é o fator mais importante desse processo, além, evidentemente, de fazer a prisão desses traficantes que causam tanto mal para as pessoas e para a cidade. Com relação ao benefício, o critério, muito rapidamente, eu fiquei aqui no Cláudio Humberto, mas só para falar do benefício, Thaís, ou foi a Sônia, acho que foi a Sônia, a gente teve o critério, pegamos os boletins, porque quando a gente vai fazer uma isenção, Cláudio Humberto, precisa ter muito critério da isenção. E o critério foi os boletins que são publicados, aonde identifica a concentração das pessoas. Então, deu ali os 947 imóveis com critério muito transparente e parametrizado quais serão os beneficiários. É onde tem aglomeração de pessoas, identificados nos boletins publicados desde o começo do ano até agora, e que chegou nesse resultado aí dos 947 imóveis. Desculpa, Sônia. Não, mas assim, Sônia, só para deixar claro, a pergunta, prefeito, é sobre se a Prefeitura pretende anistiar as dívidas de IPTU, por exemplo, desses munícipes, né? Porque, afinal de contas, muitos deles quebraram. Mesmo entre esses 947, né? Muitos deles não puderam pagar IPTU do ano passado, por exemplo. Certamente estão em processo de execução, pagamento de multa, cobrança de multa. Eu queria saber se o projeto inclui anistia a esse tipo de dívida junto ao município. Tá, muito bem. Boa a tua pergunta para poder esclarecer. Para a gente poder fazer a anistia, quer dizer, seria muito mais complexo do ponto de vista da tramitação legal, aquele que já pagou teria que devolver, e é por isso que a gente fez por 2 anos. Em vez de eu fazer para o ano de 2024, as pessoas falam, mas e se resolver e não tiver mais naquele local em 2025? Ele vai ter isenção? É por isso, é para compensar esse ano que se passou agora, aliás, não se passou, estamos passando, que é o ano de 2023. Então, por isso, no projeto de lei, Cláudio Alberto, a colocação de 2 anos, 2024 e 2025, para fazer uma certa reparação, digamos, podemos usar essa palavra, com relação ao ano vigente. Prefeito, então, continuando mesmo nesse assunto da segurança, né, que é um ponto que preocupa o brasileiro, o paulistano, e uma das medidas que o senhor aprovou foi o chamado Smart Sampa, né, que é um sistema de monitoramento de câmeras, né, e tecnologia integrada. Eu só tenho dúvida se o senhor pode esclarecer para o nosso ouvinte, para o nosso assinante, o que é o sistema, os prazos de implantação, os objetivos e se vai começar pelo centro, pela Cracolândia. Sônia Prota, sim, a gente demorou muito para conseguir assinar esse contrato, eu consegui assinar ele só na segunda-feira retrasada, foram muitas paralisações no Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, mas enfim, depois de muita luta, nós conseguimos fazer a licitação e foi assinado o projeto. Serão 20.000 câmeras na cidade, dessas 20.000, 14.000 com inteligência artificial, onde vai possibilitar que a gente possa dar uma contribuição para as forças de segurança
na captura e identificação de criminosos. Serão feitos em toda a cidade as 20 mil câmeras. Começamos agora e daqui a 60 dias terão 200 câmeras aqui no centro, nessas regiões mais complexas. No total, serão 3.500 câmeras no centro de São Paulo e as outras espalhadas nos locais de maiores índices de criminalidade. Então, é um projeto importante, com uma grande central de monitoramento. Inclusive, a gente vai ter visitação a essa central de monitoramento para as pessoas terem acesso e ver o que a prefeitura está fazendo com relação a esse tema, que vai se unir a um sistema de Smart Cities, que é da cidade inteligente, com as conexões com o semáforo inteligente, telemetria de piscinões, o SAMU, os ônibus, enfim, um grande sistema de inteligência da Prefeitura de São Paulo. Então, essas 20 mil câmeras serão concluídas a instalação de todas até outubro do ano que vem. Prefeito de... Desculpe, o bichinho do Ranran aqui. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, está ao vivo conosco, na Rádio Bandeirantes, no Band News TV, no Jornal Gente. Prefeito, queria perguntar para o senhor sobre quais são os próximos passos dessa ação da Prefeitura, e são ações integradas, é claro, com o governo do Estado, já que é um problema muito complexo esse do consumo de drogas a céu aberto e do tráfico no centro da cidade. Mas quais são os próximos passos? Porque, olha, quando o Cláudio Humberto se referiu a essas imagens, que todo mundo veiculou ontem, a gente deu muito destaque aqui no Jornal Gente, de ruas inteiras ocupadas por usuários, depois de um conflito entre forças de segurança e os usuários, uma correria danada, e ontem ainda uma notícia das mais tristes e mais preocupantes. Houve uma morte na Cracolândia de um segurança que morava na região, saía para trabalhar e de alguma forma foi atingido por um usuário ali. É algo que ainda está em apuração. Ele teria voltado para o prédio onde morava e dito: um nóia me furou. E morreu. Ele morreu, estava saindo para trabalhar. Qual que é o próximo passo, prefeito? Porque do que a gente já acompanhou, houve primeiro a ação contra os traficantes, depois a possibilidade até de fazer com que houvesse uma dispersão das cracolândias pela cidade para tornar essa área menos protegida. Depois nós tivemos também o oferecimento de possibilidade de tratamento, em alguns casos até internação compulsória. Mas quando a gente olha uma imagem como aquela, a gente fala, será que isso está funcionando? O que é que vem a seguir, prefeito? Olha, Thaís Freitas, primeiro, acho que vocês fazerem essa cobertura é um passo muito importante. A imprensa tem, principalmente a Bandeirantes, quero fazer aqui esse reconhecimento, tem dado uma grande contribuição. Por que eu digo isso? Uma das operações ocorridas há 2 semanas atrás, prendeu 15 traficantes. Passou 2 dias, 13 foram soltos. Não dá para a gente aceitar esse tipo de comportamento. E a sociedade, a gente vê agora os comerciantes fazendo ali protestos, né? Então, acho que a sociedade, a imprensa, todos nós estamos falando para as pessoas o seguinte: chega, basta, a gente não aguenta mais isso. Precisamos que o judiciário também seja mais contundente na aplicação das penalidades a esses infratores. O que a prefeitura tem feito é isso, um grande investimento. Você vê, eu coloquei 1.000 GCMs a mais. Nós tínhamos 5.850 GCMs, eu coloquei 1.000 a mais, desses 1.000, 440 aqui nessa região. Estamos colocando na academia mais 500 para se preparar também para as ruas. Troquei todos os carros da GCM, equipei a GCM, estamos fazendo esse investimento de Smart Sampa, que a Sônia me perguntou, 20 mil câmeras, são 9.800.000 por mês. A Prefeitura de São Paulo resolveu dar a sua contribuição para a questão da segurança, que é uma das situações mais cobradas pela população. Agora, eu acho que é muito importante a gente ter essa situação de que todos chegamos num ponto que não dá mais para continuar desse jeito. Por parte da Prefeitura não faltará e não vai faltar empenho, determinação e coragem para enfrentar isso. O senhor falou aí em ofertar vagas, né? Diz que tem vagas, né? O senhor disse que vai oferecer tratamento, né? Mas nós temos uma lei que permite ao gestor municipal fazer a internação involuntária, fazer a internação compulsória. O senhor citou aí uma pesquisa da Unifesp, séria, gente que trabalha lá, que identificou que tem gente que está lá há 10, 15 anos na Cracolândia. Essas pessoas nunca pediram ajuda e não vão pedir ajuda. Eu não sou médico, mas é óbvio que elas não vão pedir ajuda. A prefeitura não tem como pegar essas pessoas e internar a força, né, para resolver o problema da Cracolândia. O que está faltando é uma ação nisso. E já tem legislação, tem disposição, tem vaga. Onde que emperra aí essa questão? Conta pra gente. Olha, a involuntária a gente tem feito bastante, Pedro Campos.
Agora, a compulsória, o que a legislação diz? Que o médico precisa fazer o laudo, verificando que aquela pessoa não tem mais condições, discernimento e está correndo um risco de vida, o médico faz o laudo e o Poder Judiciário precisa ainda validar. O que acontece hoje? A gente tem muita gente que fica, acho que com um pouco de receio de fazer esse enfrentamento, de ter ali um discurso ponderado, mas é uma situação que, se a gente não cuidar daquela pessoa, ela vai morrer. Saiu agora num veículo de imprensa, semana passada, alguns dias atrás, uma matéria onde eles entrevistaram 4 personagens. Os 4 estão lá há mais de 20 anos. Evidentemente, essas pessoas não vão aceitar o tratamento, elas já estão numa situação que não consegue ter ali discernimento para poder perceber o quanto mal ela está sendo para a sua vida, aquela questão do crack. O que eu tenho falado para as pessoas? Se a sociedade tivesse a compreensão da necessidade de que é preciso salvar aquelas pessoas, de que é preciso interná-las para elas terem uma oportunidade de continuar a viver e não morrer ali sucumbido à droga, que a prefeitura vai fazer os investimentos necessários para receber as pessoas e interná-las e dar-lhes o tratamento. Nós estamos, como eu disse aqui no início da nossa conversa, Pedro, com mais de 2.000 pessoas em tratamento, ou seja, no CIAPS, no CAPS, no nosso centro de tratamento prolongado, nos hospitais. Inclusive, eu vou estar inaugurando agora a semana que vem mais 60 vagas numa ampliação de atendimento para essas pessoas no Hospital das Irmãs Hospitaleiras, depois mais 100 vagas no Hospital São José. A gente continua ampliando vagas, continua ofertando. Agora, eu acho que tem que discutir isso mesmo, para parar com essa coisa de ter receio e não ter coragem de fazer esse enfrentamento. Então, tem pessoas lá que precisam ser internadas. Quando o senhor fala, prefeito, que muita gente tem coragem de fazer esse enfrentamento, e a gente supõe que isso aconteça mesmo, até pelas notícias que a gente traz aqui todo dia, quem que é? Quem são essas pessoas? Quem é essa muita gente? Acho que a gente tem que trazer isso aqui claramente para quem ouve o Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no Band News TV, até porque são pessoas que, de alguma forma, alimentam essa situação que a gente não deve suportar na Cracolândia. Quem, prefeito? Eu posso complementar a pergunta? Exatamente uma pergunta que eu estava para fazer nessa direção, Thaís. Porque, assim, o que a gente observa, né, que esses viciados que estão na Cracolândia há 10, 15 anos atrás são aqueles, digamos assim, instrumentos, ou são aquele público cativo, né, de gente oportunista que se aproveita da situação, né, gigoleteia a tragédia da Cracolândia para ganhar espaço político. A gente tem aí um deputado federal muito famoso em São Paulo que construiu a sua reputação exatamente gigoleteando a miséria e também fenômenos como esse da Cracolândia. A gente assim tem até padre oportunista tirando proveito dessa situação. Eu queria saber, não seria o caso do município processar essas pessoas? Porque, afinal de contas, elas têm, inclusive, impedido, usando os seus aliados na justiça, têm impedido a ação seja da prefeitura, do governo do estado, no enfrentamento dessa questão da Cracolândia. Queria que o senhor, reforçando a pergunta da Thaís, que o senhor nominasse quem são esses os adversários das soluções Ministério definitivas. Público também? Pois é, Ministério Público, quem são, né? Sim, a gente, infelizmente e inacreditavelmente, nós temos ali um grupo que se intitula Craco Resiste. Quer dizer, é algo assim que a gente fica tentando imaginar como é que pode alguém, né, ou um grupo de pessoas participar de um movimento que o craco resiste, que o craco tem que estar ali, tem que estar presente. Tem sido enfrentamento aqui constantemente. Então, quem são essas pessoas? Esse pessoal do Craco Resiste, né? Eles têm lá, inclusive, páginas nas redes sociais, tem esse grupo de pessoas que fazem esses trabalhos conjuntamente com eles, num oportunismo absurdo para poder ficar fazendo ali proselitismo, ganhar likes, se apresentarem como as pessoas dos direitos humanos, que nesse caso específico, na verdade, é desumano. Você fazer uma pessoa ficar ali naquela situação, não existe humanidade nisso. Né? E com relação ao Ministério Público, a instituição, a gente tem tido, principalmente com o nosso procurador-geral, o Dr. Sarrubo,
uma compreensão da importância dessas ações. Agora, você sempre tem, nessas instituições, um personagem ou outro que tem um viés ideológico, né? Como a gente já debateu aqui, que são ações que a Prefeitura de São Paulo tem enfrentado. A gente abre o equipamento para receber, aí fica lá tentando achar uma série de problemas para fechar, é uma pressão enorme, chama os meus agentes da Secretaria de Saúde e fica lá 1, 2, 3 horas dando depoimento, num sistema de constrangimento das ações que nós estamos desenvolvendo. Mas eu tenho muita certeza que até o caminho que a gente percorreu aqui, os resultados têm sido positivos. Ainda existe um problema gravíssimo, mas nós estamos caminhando. Nós não vamos desistir. Ontem eu tive com o governador Tarcísio, ainda discutindo esse tema da Cracolândia. Nós estamos determinados e comprometidos em dar uma solução para isso. Inclusive, conversando com o Tarcísio ontem, da gente voltar a reforçar o nosso diálogo com o Poder Judiciário, para que nas audiências de custódia essas pessoas não sejam liberadas. Se forem liberadas, pelo menos que sejam com tornozeleira. Nós vamos fornecer. São situações que a gente precisa atacar de forma conjunta. Prender traficante, porque também aquele excesso de drogas ali, né? Só fazendo um parênteses. Nós não produzimos a cocaína no Brasil. Também precisa ter uma ação do governo federal com relação a fronteiras. Essa abundância de droga que chega aqui, que acaba virando a substância do crack, que é originário da cocaína, também tem um contexto dessa questão do tráfico internacional. Mas, voltando aqui para o nosso dia a dia, de a gente poder ter as ações muito fortes da Polícia Civil, que tem sido bastante contundente, da Polícia Militar e da GCM, que a gente possa fazer esse enfrentamento. Ontem mesmo teve a prisão com um cara com um bloco de 1 quilo de crack. A gente tem tido ações constantes. Mas, para concluir a minha fala desse assunto, eu queria deixar aqui muito claro para vocês, Thaís, Cláudio, Pedro, Sônia, eu estou comprometido com o governador Tarcísio em fazer esse enfrentamento. Nós não temos receio, temos coragem e comprometimento para fazer esse enfrentamento, para podermos dar uma solução para isso, para prender esses traficantes, tratar esses dependentes e dar tranquilidade para as pessoas que vivem e moram ali.